capítulo de número 7 e versículo 36. Lucas 7, 36. Glória a Deus. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Podemos ler? Diz assim. O título é A Pecadora Perdoada. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando detrás aos pés de Jesus, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas. E os enxugavam com os cabelos da sua cabeça. E beijava os seus pés, e os ungia com um unguento. Quando isto viu o fariseu, o que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse um profeta, bem saberia quem e qual era a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: eu tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: disseste bem, julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Somente até aí. Você pode glorificar mesmo o nome do Senhor? Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor tem a derramar nas nossas vidas hoje. Senhor, nós nos colocamos diante de ti, Pai, com totalmente dependência. E nós clamamos, ó Deus, leva a nossa mente a ti. Senhor, que nenhum pensamento de distração, Senhor, venha impedir que o Senhor entregue aquilo a cada um. Nós calamos agora as vozes, Senhor, que falam em nossos ouvidos. E nós só queremos ouvir a voz do Senhor, porque nessa casa quem brada é o Senhor, porque a igreja é tua, os filhos são teus e a palavra é tua. Então encontre, Senhor, neste lugar um coração quebrantado, um coração aberto, sensível à tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos te ouvir. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Nós te glorificamos, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. Esse é um texto muito conhecido, muitas ministrações, né, a respeito deste texto. E mais uma vez o Senhor quer falar conosco através dele. Esse texto ele tem 3 personagens, 3 pessoas, né, principais. Ele vai falar sobre Jesus,
sobre uma mulher pecadora cujo nome não é citado. Nós a conhecemos apenas como a mulher pecadora de uma cidade. Ela vai falar de um fariseu chamado Simão. E eles estão numa situação que hoje Jesus quer nos mostrar algo da parte dele. As diferenças dessas pessoas, que por vezes existem ainda pessoas assim, até mesmo dentro da igreja. Falar de fariseus, dos fariseus, são um grupo de pessoas. Os fariseus eram conhecidos por causa do conhecimento que eles tinham com a Torá. Eles tinham um vasto conhecimento com as escrituras. Desde crianças eles estudavam a respeito das leis de Moisés, a respeito das escrituras. Eles eram homens respeitados pela cidade. Eles eram homens que conheciam todas as leis. Eles eram homens que faziam cumprir essas leis. Eles eram homens de caráter duvidoso, segundo o Senhor Jesus. E eles também eram responsáveis por ensinar nas sinagogas. Eles eram responsáveis para traduzir as escrituras. Esses homens, eles tinham o conhecimento, mas eles não tinham a espiritualidade. Eles tinham um conhecimento, mas eles não tinham relacionamento com Deus. Porque esses homens, eles eram muito bons em julgar, mas eles só faziam a lei se cumprir na vida dos outros. Porque o próprio Jesus vai chamar esses homens de hipócritas. Jesus também era um conhecedor da palavra. E os fariseus, eles não entendiam o que Jesus tinha. Porque Jesus, ele também era um entendedor da palavra. Jesus também era um mestre. Porque eles mesmos chamavam Jesus de mestre. Mas eles não entendiam porque Jesus, quando falava, as pessoas ficavam maravilhadas com o que Jesus falava. Quando Jesus falava, o texto vai dizer, lá em Mateus capítulo 7, versículo 28, vai dizer que quando Jesus falava, as pessoas ficavam maravilhadas com o que Jesus falava. As pessoas ficavam encantadas com o que Jesus falava. As pessoas ficavam encantadas com os ensinamentos de Jesus, que era diferente dos fariseus. Porque o que Jesus falava, Jesus vivia. O que Jesus falava era visto na vida dele, tudo que ele falava. Mas nos fariseus era diferente. Eles só falavam, mas não viviam o que eles falavam. Eles tinham o conhecimento, mas não tinham o relacionamento. E o texto começa dizendo esse fariseu, ele convida Jesus para ir à sua casa. Na verdade, a minha tradução, ela diz que o fariseu rogou a Jesus para ir na sua casa. Qual a intenção desse fariseu de levar Jesus à sua casa? Provavelmente não era para honrar a Jesus. Certamente não era para ficar perto de Jesus. Não era para ter a companhia de Jesus perto dele. Os pensamentos do fariseu com Jesus era entender o que Jesus tinha. Os pensamentos do fariseu era armar uma armadilha para Jesus. Era vigiar Jesus. Esse era o pensamento dos fariseus. O pensamento também desse fariseu era porque Jesus estava famoso nessa época. Esse fato aconteceu na cidade de Naim. A cidade era Naim. E versículos atrás, o versículo 11. O versículo 11, o Lucas 7, versículo 11, vai dizer que Jesus estava chegando na cidade de Naim. E Jesus chegou exatamente no momento em que uma mãe estava indo sepultar o seu filho. Jesus, ele controlou os seus passos para chegar naquele lugar junto com aquela mulher.
junto com aquele cortejo. O texto vai dizer que havia uma multidão que acompanhava Jesus. Coloca, por favor, Lucas 7:11. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Próximo. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que levavam paravam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então Jesus, quando chegou naquela cidade, no momento exato, Jesus encontra aquele cortejo com aquela mulher. E o texto vai dizer que Jesus olha para aquela mãe que estava indo enterrar aquele único filho. E Jesus se move de íntima compaixão para aquela mãe. E Jesus diz para ela: não chores. Quem de nós que estiver diante de uma mãe que está indo enterrar o seu filho vai dizer para ela: não chore. Apenas aquele que tem o poder de devolver a vida. Só Jesus tem o poder de dizer: não chores. Só Jesus tem o poder de enxugar as lágrimas de alguém, porque Ele pode mudar a situação até mesmo de uma mãe enlutada. Não chores. E o texto diz que Jesus toca na esquife, e aquele jovem se assenta e começa a falar. E começa a falar. Agora, aquele defunto já não é mais defunto. Aquele que é morto agora vive, porque ele encontrou Jesus. Diante de Jesus existe até ex-defunto. Imagina o que Jesus pode fazer na sua vida. Diante de Jesus existe ex-drogado, ex-enfermo, ex-macumbeiro, ex-maconheiro, existe ex-fofoqueiro. Diante de Jesus ninguém volta da mesma forma. Aquele defunto encontrou Jesus. A morte encontrou a vida. De um lado uma multidão carregando a morte, e do outro lado uma multidão carregando a vida. E houve uma transformação naquele lugar. E houve uma transformação total naquele lugar. Agora o defunto vive. Não é mais defunto, é um ex-defunto. A morte foi cancelada, o enterro foi cancelado. Jesus está dizendo hoje aqui: aquilo que lançaram contra você está sendo cancelado hoje. Mortes estão sendo canceladas hoje. Morte física, morte espiritual está sendo cancelado hoje no nome de Jesus. Ex-defunto, ex-defunto. Ninguém que encontra com Jesus volta da mesma maneira. Ninguém. Queridos, diante de Jesus existe até ex-fariseu. Existe ex-fariseu. Atos, capítulo 9, versículo 3. Vai dizer que um homem estava indo a caminho de Damasco para prender cristãos. Atos 9, 3. Aquele homem, ele recebeu uma autoridade para ir a Damasco, perseguir, prender e matar cristãos. E quando ele está a caminho de Damasco, o texto sagrado vai dizer que ele caiu, porque veio uma luz sobre ele e ele caiu. Então ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues.
Depois desse ocorrido, nunca mais Saulo perseguiu cristãos. Agora aquele que era perseguidor de cristão, matador de cristão, se transforma em um dos maiores líderes do cristianismo. Eu acho que ele só perde para Jesus. Agora ele não é mais Saulo, agora ele é Paulo. Ele ficou tão apaixonado depois desse encontro com Jesus, que ele não estava nem aí para a vida dele, ele não estava nem aí para morrer. Ele estava disposto a morrer para Jesus. Agora não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver para mim é Cristo, mas morrer para mim é ganho. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Deixa Jesus te encontrar nessa noite. Deixa Jesus mudar a sua história nessa noite. Deixa Jesus mudar a sua identidade nessa noite. Um homem, um fariseu, um conhecedor da palavra matava cristão. Agora ele é aquele que estende a mão e que nos deixou ensinamentos para o caminho da salvação. Aleluia. Diante de Jesus existe ex-tudo. Existe ex-tudo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. E esse fariseu de coração endurecido, que mesmo encontrando com Jesus não se transformou, ele roga para Jesus ir na casa dele. Senhor, eu rogo-lhe que vá na minha casa. Porque Jesus estava famoso. E muitas pessoas gostam de aproveitar de Jesus. Tem muita gente se aproveitando da fama de Jesus. Tem muita gente postando Jesus, mas não tem relacionamento nenhum com Jesus, nem quer. Nem quer. Se aproveitando da fama de Jesus, assim como esse fariseu. Quer foto, quer curtida, mas não quer relacionamento com ele. Só quer a fama. Olha como Jesus é na minha vida. Mas quando está no secreto, não quer nada com ele. E para mim era isso que esse fariseu queria. Era pegar uma carona na fama de Jesus. O interessante é que ele convida e Jesus vai. Ele convida, não, a minha tradução fala ele implora. Eu não sei como está aqui, 7:36. A minha tradução diz que ele rogou-lhe um dos fariseus. Rogar é o mesmo que implorar. Algumas pessoas precisam implorar para Jesus ir na sua casa, mas na casa de algumas pessoas Jesus tem acesso. Algumas pessoas precisam rogar, implorar para Jesus ir na sua casa, mas existem casas aqui que Jesus tem altar. Ele rogou porque ele não tinha intimidade, ele não tinha intimidade com Jesus. Ele não tinha relacionamento. Mas ele rogou e Jesus aceitou. Jesus foi. E por que Jesus aceitou, mesmo sabendo dos pensamentos daquele fariseu? Por que Jesus aceitou, mesmo sabendo que aquele fariseu estava tramando alguma coisa contra ele? Por que Jesus fez, se ele sabia que aquele fariseu só queria se aparecer ao lado de Jesus, se aparecer ao lado de alguém famoso? A propósito, Jesus adora uma casa. Jesus adora ser convidado para uma casa. Jesus adora ser aceito para uma casa. O texto bíblico vai dizer sempre que Jesus sempre esteve em alguma casa. O primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma casa, em Caná da Galileia. Mas esse fariseu, ele não estava com boas intenções com Jesus.
Ele roga e Jesus vai. Talvez ele pensasse que Jesus estava indo à sua casa por causa dele. Porque ele era um fariseu, porque ele conhecia as escrituras, porque ele tinha uma posição social naquele lugar. Mas Jesus não vai por causa de quem convida. Jesus vai por causa do propósito. Jesus não vai em qualquer lugar por causa do convite. Jesus vai por causa do propósito. Se alguém convidar você para algum lugar, vá não por causa do convite, mas vá por causa do propósito. Não deixe de ir em alguns lugares por causa de fariseu nenhum, por causa de ninguém, mas vá por causa do propósito. Se Jesus falou para você ir, vai por causa do propósito. Se Jesus falou, fala sim, mas é por causa do propósito, porque o propósito é maior do que as intenções do fariseu, porque o propósito é maior. O propósito é maior. Jesus, mas por quê que o Senhor vai na casa de um fariseu sabendo que lá o Senhor nem vai ser bem recebido? João 6:38, pode colocar para mim, por favor? É um motivo porque Jesus ele vai à casa daquele fariseu. João 6:38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. É para que ninguém se perca. Porque ele desceu do céu para que ninguém se perca, para fazer a vontade do Pai. Não era para fazer nem a vontade dele. Não foi por causa do convite do fariseu, foi por causa do propósito. Não deixe de servir a Deus por causa de ninguém. Não deixe de vir à igreja por causa de ninguém. É por causa do propósito. O propósito é maior. Amém? Jesus aceita aquele convite. Jesus vai àquela casa. Aleluia, Jesus. Aleluia. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Parece meio frio, né? Meio sem detalhes. E Lucas é tão detalhista, né? Parece que Jesus chegou e sentou. Ele entrou na casa do fariseu e sentou. Tinha sim um lugar para Jesus se assentar. Porque na tradição, um convidado, ele se assentava à mesa no lado direito do dono da casa, do lado direito do anfitrião. Então Jesus entrou e sentou. E o texto não fala mais nada, Jesus não falava nada, ninguém falava nada com ele, Jesus ficou ali sentado. Jesus ficou ali, esperando algo acontecer, esperando alguém falar alguma coisa, esperando alguém fazer alguma coisa. Porque Jesus é educado. Jesus ele pode estar na casa, mas se você não falar nada com ele, ele também não vai falar nada com você. Jesus está na casa, mas se você não chamar a atenção dele, ele vai ficar ali quietinho. Mas ele está na casa. As pessoas não estão nem percebendo que Jesus está, mas Jesus está na casa. E ele estava ali sentadinho. O texto não me fala que Jesus falou alguma coisa, que o fariseu estava conversando com ele. O texto não fala nada. Só fala que Jesus entrou e sentou. Só que enquanto isso acontece, existe uma mulher que está na sua casa, ansiosa para vir para o culto. Ela está pensando assim: olha, hoje eu vou levar esse vasinho com unguento e vou ungir os pés de Jesus. Eu acredito que aquela mulher já tinha tido um encontro com Jesus. Eu acredito que ela estava com o coração tão agradecido por Jesus. Em casa ela estava se preparando.
E a tradição vai dizer que quando alguém, um anfitrião, convidava alguém para sua casa, as portas dessa casa ficavam abertas, as janelas eram abertas. Então todos que quiserem entrar e ver o que estava acontecendo lá dentro, podia ver, né? Não tinha Instagram, não tinha história, não tinha status. Então a única forma de alguém mostrar que tem um famoso em sua casa é abrindo as portas. A única forma que mostrar que ele era alguém que tinha prestígio de alguém famoso era abrindo as portas. Então as casas que recebiam uma celebridade naquela época, quando acontecia essas festas, esse banquete, as portas elas eram abertas. Qualquer um podia entrar, mas só não podia se assentar à mesa, não podia falar com o convidado, não podia nem falar. Essas pessoas intrusas, elas só podiam ficar à parede, só podiam observar, só podia dizer: olha como fulano é prestigiado, aquele homem famoso que ressuscitou um morto, está na casa de Simão, olha como ele tem prestígio. Hoje não precisa abrir portas, porque hoje tem Instagram, hoje as pessoas postam. E a casa de Simão estava aberta para quem quisesse ver como ele era badalado. E aquela mulher, ela faz o que ela pensa, ela se arruma, ela pega o seu vasinho com unguento dentro, e já com o seu coração cheio de expectativa. Sabe, igual você hoje, antes de vir para o culto, que você estava pensando: eu vou lá hoje, eu vou adorar Ele hoje, é hoje que eu vou receber mais de Deus, é hoje que eu vou mergulhar mais fundo na presença. Que nem eu e que nem você quando saímos de casa. Expectativa para o culto. Ela podia entrar, mas ela não podia falar, ela não podia se assentar à mesa, ela não podia comer, ela só podia observar. E ela fica ali observando. O texto diz que Jesus sentou do lado direito de Simão. E eu imagino essa mulher entrando naquela casa, escondidinha, para que ninguém a percebesse, para que ninguém a visse, porque afinal ela tinha uma fama, e não era uma fama boa, ela tinha uma fama de pecadora. O texto não diz qual era o pecado dessa mulher, o texto não diz qual era o nome dessa mulher, o texto só diz que essa mulher só era conhecida na cidade como uma mulher pecadora. E ela fica ali naquele cantinho, e ela pensa: tem algo errado. Jesus está sentado. Jesus ainda está até com as sandálias nos pés. Mas eu não posso me envolver, eu não posso, porque eu estou aqui como intrusa, eles não podem nem me ver aqui. Mas eu quero ficar aqui quietinha, só observando Jesus. E ela fica observando aquela cena. Ai, meu Deus, eu não posso tocar nele, eu não posso chegar perto dele. Jesus com os pés empoeirados da rua, que não tinha pavimentação, quieto, assentado à mesa. Aí teve uma hora que o peso da glória foi tão grande, que ela não aguentou. Quando ela foi ver, ela já estava nos pés de Jesus. Quando ela foi ver, ela já estava atrás dos pés de Jesus. Não tem quando você começa a adorar. E quando você vai ver, você está de costas para o altar e de frente para o povo. Que aí você vai virando devagar com uma vergonha. Aleluia. Quando ela foi ver, ela já estava nos pés de Jesus, e ela chorava, e era tanta lágrima acumulada naquela mulher, que ela chegou a molhar os pés de Jesus.
Ela queria lavar os pés de Jesus, mas ela não tinha água. Mas ela tinha as lágrimas. Ela chorou tanto nos pés de Jesus que ela lavou os pés de Jesus. E agora eu vou ter que secar os pés de Jesus. Não tinha toalha, mas ela tinha os cabelos. Ela adorou a Jesus com aquilo que ela tinha. Não tem água, eu também não tenho acesso à casa para pegar uma bacia com água. O que eu vou fazer? Eu vou usar o que eu tenho. Eu vou adorar a Jesus com o que eu tenho. E o que eu tenho? Eu tenho lágrimas, eu tenho cabelo, mas eu não tenho uma bacia com água, eu não tenho uma toalha, porque aqueles que deveriam estar honrando Ele, aqueles que deveriam estar lavando os pés deles, não fazem. Então eu vou fazer aquilo que ninguém quer fazer. Ela faz aquilo que aquele que deveria fazer não fez. Toda vez que você não fizer aquilo que você não quer fazer, Jesus envia outros para fazer. Meu Deus, quando Jesus me deu essa palavra, eu fiquei: Senhor, me dá uma palavra, Senhor. Me dá uma palavra, eu quero uma palavra de fogo, eu quero uma palavra para o fogo descer naquela igreja. Eu quero uma palavra para todo mundo sentir a glória, a presença, o fogo de Deus. E Jesus me deu essa palavra. Eu falei: Senhor, eu quero uma palavra de fogo. Mas Jesus me deu essa palavra. Jesus me deu essa palavra. Jesus está falando com alguém aqui hoje. Adore com aquilo que você tem. Se você não tem água para lavar os pés de Jesus, lava com os seus cabelos. Eu fiquei questionando Jesus: Senhor, que palavra é essa para um culto de fogo? Será que é o Senhor mesmo que está falando, ou sou eu que não estou orando direito? Foi quando ontem eu vi um vídeo no grupo de duas mulheres que estavam adorando, servindo a Jesus nesta casa. E quando eu vi aquele vídeo, eu falei: Senhor, é sobre esse fogo que o Senhor está falando. É sobre esse serviço que o Senhor está falando. É sobre servir adorando com aquilo que tem. Oh, Jesus, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos da manutenção. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que servem sem a intenção de ser visto. Porque é sobre isso, é servir Jesus adorando. Sirva Jesus adorando. Faça aquilo que Jesus te chamou para fazer adorando. Senhor, eu só sei limpar a igreja. Limpa a igreja adorando. Senhor, eu só sei servir nas crianças, no infantil. Sirva no infantil adorando. Senhor, eu só sei ficar na porta recebendo pessoas no acolhimento. Fica no acolhimento, mas adore ao Senhor em verdade. Senhor, eu só sei tocar esse teclado. Senhor, é só isso que eu posso te entregar. Entrega adorando, adore. Sirva Jesus adorando, porque Ele vai te encontrar. É sobre servir a Jesus em espírito e em verdade. Senhor, eu só vou tirar foto, Senhor. O que é isso? Sirva adorando. Toque a bateria adorando. Cante, louve ao Senhor. Senhor, eu só sei dançar para o Senhor na tua presença. Dance adorando com um coração. Faça para Jesus, porque Ele está vendo. E é isso que Ele recebe. É isso que Ele recebe. Haverá um dia que os adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Eu só sei servir a Jesus com o microfone na mão. Não tem nada a ver, não tem problema. Sirva Jesus com o microfone na mão, mas sirva de coração. Sirva Jesus adorando. Eu só sei servir a Jesus falando dele lá fora para as pessoas. Fala de Jesus lá fora, mas fala adorando. Jesus, ele não resiste um coração quebrantado. O fariseu tinha nome, o fariseu tinha título.
não é sobre título. Essa mulher, ela não tinha nem nome, ela tinha um título de pecadora. Não é sobre título, não é sobre status. É sobre adorar. Em espírito e em verdade. Senhor, eu só sei servir o Senhor lá fora, lá quando eu encontro com alguém, eu falo do Senhor e o fogo desce, faz adorando. Porque Jesus recebe a sua adoração sincera. Aleluia. E Jesus está sentado, continua quieto. E a mulher está ali, fazendo o que ninguém estava fazendo, que ninguém queria fazer. Ela viu uma necessidade. Já que ninguém está fazendo, eu vou fazer. Eu não vou falar nome de pessoas para não ser injusta com ninguém, mas aqui na igreja tem gente que faz isso. Não precisa o pastor ligar, não precisa o líder da manutenção ligar, ela identifica uma necessidade e ela serve ali. Igual essa mulher fez. Adorando com aquilo que ela tem. E ela estava ali ajoelhada aos pés de Jesus. E estava acontecendo ali uma adoração tão linda, que enquanto ela estava adorando, ela estava recebendo. E quanto mais ela recebia, mais ela adorava. E quanto mais ela adorava, mais ela recebia. Quanto mais ela recebia, mais ela adorava. Porque ela não queria mais largar os pés de Jesus. Deixa eu ficar aqui, deixa. Eu não estou nem aí que estão me criticando. Eu não estou nem aí se estão falando, se vão querer me arrancar daqui. Mas deixa eu ficar aqui mais um pouquinho. Deixa eu aproveitar essa presença mais um pouquinho. Enquanto estão criticando, enquanto o fariseu está pensando, enquanto as pessoas estão murmurando, ela está ali, ó, adorando a Jesus. Adoração que sobe é glória que desce, é adoração que sobe. Quanto mais ela sente, mais ela adora. E quanto mais ela adora, mais ela sente, porque Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você glorifica, mais Ele derrama. E quanto mais Ele derrama, mais você se glorifica. Quanto mais você glorifica, mais Ele derrama. É inesgotável, é você que decide quanto você quer. Se você quiser só um pouquinho, Ele te dá só um pouquinho. Mas se você quer muito, Ele te dá muito. Se você colocar só os seus pés, você só vai molhar os seus pés. Mas se você decidir mergulhar, Ele vai te afogar. Aleluia, esse é Jesus. Ele respeita a sua vontade. Ele respeita o limite da sua entrega. E Ele reage a partir daquilo que você entrega a Ele. Se você entregar um pouquinho, você vai receber um pouquinho. Senhor, um pouquinho tá bom. Mas se você quiser mais, Ele vai te dando mais. Ele vai te dando mais. Fonte inesgotável é Jesus. Ela não queria largar os pés de Jesus. Até que Jesus ouve uma voz, um pensamento, na verdade. Porque toda vez que você levanta para fazer o que ninguém quer fazer, você ainda é criticado. Ninguém está fazendo, mas quando você vai fazer, as pessoas falam: ih, isso aí não vai dar certo não. Ih, eu não faria assim, eu faria melhor. E o fariseu começou a criticar aquela mulher. Se este fosse profeta, ele saberia que esta é uma pecadora. Se ele fosse realmente um profeta, ele saberia que esta mulher que está tocando nele era uma pecadora. Ela é uma impura, ela é indigna de estar tocando nele. Ele não é profeta. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe de onde Ele te tirou.
Talvez alguém chegue aqui e fale assim: ela, copeira da Unimed. Jesus sabe, apesar de saber quem somos nós, Ele nos usa. Apesar de saber quem é você, Jesus vai te usar. Ela adorou Jesus. O fariseu criticou aquela mulher. E Jesus ouve os pensamentos. Se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é esta mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus olha para ele e diz: Simão, dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 e o outro devia 50. Vendo que os devedores não tinham condições de pagar, perdoou a ambos. Quem amou mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem, você é muito bom em julgar. E voltando para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Eu me considero muito perdoada. Eu me considero muito perdoada. E eu tenho certeza que ali naquele ambiente, o único que não tinha pecado ali era Jesus. Porque o próprio Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então eu posso dizer, eu fui muito perdoada. Ah, mas eu cresci num berço evangélico. Eu nunca fui para bailes na rua. Mas você foi muito perdoado. Você foi muito amado. Porque desde o dia que você nasceu, o inimigo, ele tem planos contra você. E Jesus já perdoou todos antes de você pecar. Eu fui muito perdoada. Porque o meu pecado, ele foi comprado por um alto preço, foi preço de sangue de Jesus por mim e por você. Agora aquela mulher, Jesus disse: vai em paz, vai que os seus pecados estão perdoados. E o fariseu? Não se fala mais do fariseu. Toda vez que alguém tem um encontro com Jesus, é transformado. E nessa noite o Senhor quer transformar a sua história, o Senhor quer mudar a sua vida nessa noite. Jesus, por que essa palavra?
que essa palavra, Jesus? Porque não é uma palavra... É porque não existe avivamento sem quebrantamento. Primeiro, Jesus, Ele quer tratar o nosso coração para a gente viver um avivamento. Avivamento não é um movimento. No final da história, ela é perdoada. Agora aquela pecadora, ela não é pecadora mais, ela é uma ex-pecadora, porque ela estava diante de Jesus. Tem lugar para nós nos pés de Jesus. Gostaria de te convidar para ficar de pé no nome de Jesus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Na mesa do fariseu não tinha lugar para aquela mulher, mas nos pés de Jesus tem. Talvez em algumas mesas, em alguns lugares, não tem lugar para você, mas aos pés de Jesus ainda tem. Nos pés de Jesus ainda tem. Jesus está na casa. Eu não vou mais lá, eu não vou mais naquele lugar, porque lá tem gente assim, porque lá tem gente difícil, lá tem gente complicada. Vem que tem lugar para mais um. A Bíblia vai dizer que na rede de Jesus ele tinha vários tipos de peixe. Existem pessoas boas, pessoas mais ou menos, pessoas que estão sendo tratadas. Mas não deixe de vir a Jesus por causa de pessoas. Venha por causa do propósito. Não abandone a Jesus por causa de pessoas. E o propósito de Jesus é esse, é que você não se perca. Tem lugar para você nos pés de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a
Pra te adorar eu vivo. Resta só uma coisa nessa noite. Você ouviu essa palavra tão linda, tão poderosa. Essa palavra é Deus chamando você para os pés dele. É Deus chamando você a se render a Ele. Na verdade, não só essa palavra, mas como todo esse culto nos convida a uma transição. Desde o início ao fim, esse culto nos convida a uma transição. Que transição é essa, pastor? É a transição de você olhar para Jesus e amar a sua presença. Sabe, a gente prega que Jesus abençoa, a gente no ofertório falamos sobre a reação do céu. Quando você honra, quando você é fiel, Deus te abençoa. Quando você entrega seu dízimo, Deus faz o seu celeiro transbordar. E nós cremos nisso, amém ou não amém? Mas sabe que é chegado um tempo. Eu vou repetir. É chegado um tempo que a gente não está mais na igreja preocupado com aquilo que Ele vai me dar. A gente não está mais na igreja, a gente não vem mais para a igreja preocupado com o que é que Deus vai fazer. Ou será que o pregador vai pregar um sermão, uma mensagem que vai me animar? Porque você e eu estamos descobrindo que a coisa mais importante é a presença dEle. Você percebe que nessa passagem Jesus não está prometendo nada à mulher. Nessa passagem Jesus não prometeu: se você me der eu te dou, se você fizer eu faço, se você agir eu vou. Não. Essa mulher está derramando, ela está se derramando, ela está chorando, ela derrama o perfume, ela derrama as suas lágrimas, ela seca os pés de Jesus com o cabelo. Não porque ela está com expectativa no que ela vai receber, mas porque ela já entende o que ela já recebeu. Ela já compreendeu o que ela já recebeu. Ela já foi perdoada. Ela não está com expectativa nenhuma. Ela não está querendo outra coisa. Ela só está querendo adorá-lo, e se render a Ele, e derramar tudo que ela pode, tudo que ela tem, o melhor que ela pode. Por quê? Porque ela já foi amada, ela já foi perdoada, ela já recebeu a redenção, ela já recebeu uma nova vida, ela já recebeu um lugar aos pés dele. Sabe, enquanto alguns estão assentados à mesa em lugar de honra, ela se contenta com os pés dele. Deus está levantando uma igreja nesses dias que não está querendo outra coisa a não ser uma beiradinha de lugar aos pés dele. Pastor, não preciso de outra coisa, não quero outra coisa, eu não vim em busca de outra coisa, eu não estou procurando outra coisa. A única coisa que eu quero é um espaçozinho, é uma beiradinha, é um lugarzinho aos pés dele, um lugar onde eu posso me assentar aos pés dele, um lugar onde eu posso me derramar aos pés dele, porque o que eu tinha era pecado, ele perdoou. Aonde eu estava era no inferno, de lá ele me tirou. O que eu estava era condenado, mas ele me livrou do inferno, do pecado. Ele me livrou das garras de Satanás e me fez assentar às regiões celestiais com ele. E por isso eu sou grato, eu sou amado, eu sou perdoado, por isso eu adoro. Quem me entende nessa noite, adora. Termina esse culto adorando. Termina essa noite adorando. Termina essa noite rasgando a sua voz em adoração. Levanta as suas mãos e diga isso, diga: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Termina essa noite declarando isso, declara. Pra te adorar declara. Pra te adorar.
intercessor aqui, por favor. O intercessor, por favor, quem vai orar hoje? Pra te adorar.